Você sabia que é possível prevenir o Alzheimer? Meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP. E hoje a gente vai falar sobre 10 maneiras de prevenir essa doença. Primeiro, é importante entender que o Alzheimer é uma doença que a gente chama de multifatorial. Quer dizer, tem várias influências aí, mas existem sim vários fatores de risco que a gente consegue controlar. Estudos mais recentes falam que até 40%, ou seja, 4 em 10 casos de Alzheimer poderiam não existir se a gente estivesse controlando bem os fatores de risco. Olha só, então hoje eu vou trazer 10 fatores de risco que você pode modificar na sua vida para tentar prevenir essa doença ou pelo menos atrasar muito o aparecimento dela. Só que para esse vídeo não ficar muito longo, eu dividi em dois vídeos. Então essa aqui é a parte um, tá? Fica até o final, até porque no final, o último fator de risco é um que eu tenho certeza que você não conhece. Ah, e antes de a gente começar, vou deixar linkado aqui um vídeo em que eu falei sobre sinais para a gente detectar o Alzheimer de forma precoce. Não deixa de ir lá para conferir esse vídeo, tá bom? Primeiro, essa parece um pouco óbvia, mas não é tão simplista quanto se pensa. Estímulo cognitivo. Como assim? A falta de estímulo cognitivo é sim um fator de risco para Alzheimer. Mas muita gente acha que estímulo cognitivo é simplesmente fazer ali palavras cruzadas e aí tá tudo certo. A palavra cruzada ajuda sim. Mas, na verdade, o estímulo cognitivo ele vai muito mais além. Ele nada mais é do que se manter ativo. Então, fazer novas atividades, manter fazendo as atividades que já fazia. Muita gente que acha que, agora porque eu envelheci, eu vou parar de cuidar das contas, eu vou parar de cuidar das coisas da minha casa, eu vou delegar para alguém. E a verdade é que se você não tem nada que lhe impeça, como por exemplo um quadro demencial, moderado a grave, não tem por que você parar de fazer as atividades. Então, se manter ativo, se manter sendo quem você é, fazendo as atividades, em segurança, tudo isso é importante, tá? Participar de grupos, ter muito contato social, ter um motivo ali, né, para acordar todo dia, tudo isso faz parte do estímulo cognitivo. Mas é claro, aprender, né, uma nova atividade, aprender uma língua, aprender a tocar algum instrumento, tudo isso é muito importante durante toda a vida, tá? Já se sabe, quem faz uma reserva cognitiva que a gente fala, na juventude, na meia-idade, tá se prevenindo contra o Alzheimer. 2, controle da saúde mental, melhora da saúde mental e controle do estresse. Esse é um pouco mais difícil, principalmente a parte do controle do estresse com a nossa vida corrida que a gente tem hoje em dia. Mas é importante achar as suas próprias válvulas de escape. Então, respeitar o tempo de descanso, valorizar os momentos em família, entre amigos, tentar manter um sono de qualidade, fazer uma boa alimentação para conseguir aguentar o tranco, tá? E a saúde mental, ela tem sim grande influência no risco de Alzheimer. Então, principalmente aquelas pessoas que você tá vendo assim, que estão muito desanimadas, sem ânimo na vida, tem um sentimento de culpa muito importante. Será que a gente tem uma depressão aí? Vale a pena consultar com um psiquiatra, ou mesmo no caso de idosos, um geriatra também faz esse tratamento. 3, controle dos fatores de risco cardiovasculares. 3, fator de risco cardiovascular são todos aqueles fatores que aumentam a chance de a pessoa ter um infarto ou um AVC, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que quem fuma, quem bebe em excesso, quem tem colesterol alto, quem tem diabetes, quem tem pressão alta e é sedentário, e também está acima do peso, isso tudo são fatores de risco cardiovasculares. Então, se sabe que quem tem excesso de peso, mesmo que não tenha nenhum outro fator de risco, tem sim mais chance de infartar ou de ter um AVC no futuro do que uma pessoa que não tem aquele excesso de peso. Assim como todos os outros fatores que eu falei. Só que esses fatores de risco, eles não são apenas fatores de risco que aumentam a chance de infarto e AVC. Eles também aumentam a chance de Alzheimer. Acredita nisso? Então é importante que você tenha o colesterol controlado, tá? A gente vai fazer rastreio de colesterol ali. Varia muito, mas geralmente acima dos 35, 40 anos de idade. Também precisa ter o diabetes diagnosticado, né? Para quem tem diabetes, fazer um diagnóstico precoce, para fazer um controle bom desse diabetes. A pressão também deve estar controlada. Não fumar, não beber em demasia, não ser sedentário e não ter excesso de peso. Nossa, que tanta coisa, meu Deus. Calma, comece uma por vez. Saiba que cada pontinho que você está colocando é uma chance maior de você não ter que enfrentar, né? De não padecer de Alzheimer no futuro. 4, atividade física. A atividade física já entrou ali um pouquinho no ponto anterior, mas ela é tão importante que eu precisei separar ela, porque ela realmente é um grande protetor contra o Alzheimer. Ou seja, o sedentarismo é um fator de risco para o Alzheimer. E aí, quais são as atividades físicas que todo mundo aqui deve fazer?
principalmente 2 tipos: a atividade física aeróbica, que é aquela que faz cansar. Caminhada, corrida, natação, bicicleta, dança, tudo isso é atividade física aeróbica. Deve ser feita pelo menos 150 minutos por semana. E a atividade física resistida, que é aquela que faz ganhar músculo, que é academia, ginástica ou pilates, que deve ser pelo menos 2 vezes por semana de 30 minutos. Ambas devem ser somadas para ser um fator protetor contra o Alzheimer. Mas claro, eu não consigo fazer as 2 no momento. Calma, começa com uma delas, começa com o que você consegue, vai somando ali no seu dia. Às vezes coisa de 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite, caminhar até o trabalho, caminhar até o ponto de ônibus. Tudo isso já é atividade física, tá? E é importante saber que nunca é tarde para começar atividade física. Muita gente pensa: "Agora eu já tô com 80 anos, nunca fiz". Não, se você começar atividade física agora, sim, isso vai ser um fator de proteção contra o Alzheimer. E sim, o consumo de alimentos ultraprocessados está se provando cada vez mais como um grande fator de risco para a demência de Alzheimer. O que são os alimentos ultraprocessados? É tudo aquilo que contém conservantes. Então, quando você lê o rótulo de um alimento, tudo aquilo que são nomes que a gente de coisas estranhas, sorbato de não sei o quê, são coisas que não tem na nossa cozinha, isso é conservante, tá? E hoje em dia, claro, né, ninguém consegue ter uma alimentação completamente sem conservante, às vezes a gente quer comer alguma coisinha diferente, algo que tá pronto já no mercado, e acaba escapando ali, né, um docinho, um chocolatinho, tudo certo, tá? Mas o problema principal é tornar isso a principal fonte de alimento. Muita gente hoje em dia com a vida corrida tem almoçado um prato pronto que vende em supermercado cheio de conservante. O café da manhã já é também um pão pronto, um pão ali fatiado pronto que tem conservante. Então é importante você saber de onde está vindo o seu alimento. É importante a gente saber o que a gente está colocando para dentro. Se você lê bula de remédio, mas não lê rótulo de alimento, você tá errado, porque o alimento é algo que a gente coloca em muito maior quantidade pra dentro. Então não é pra ser nojado, não é isso. Mas é tentar ter uma alimentação bem em casa, sabe? Alimentação cozida em casa, ou mesmo se não consegue por falta de tempo, tudo bem, mas então busca uma boa fonte de alimentação. Tem muita comida pronta que não tem conservante, tá, gente? Isso é sim possível, é só ler o rótulo, eu sempre leio, né? Às vezes até quando eu tô escolhendo entre uma marca e outra, eu vejo qual que tem menos conservantes, quando eu tô consumindo ali um alimento já pronto. Não é tudo que tá embalado também que tem conservante. Tem muito alimento nesse sentido que tem, que não tem conservantes. E claro que todo mundo aqui vai consumir, mas tentar consumir na menor quantidade possível, apenas quando realmente não é substituível aquele alimento, tá? Porque essa alimentação tá mudando muito, a alimentação do brasileiro infelizmente tá mudando. Muita gente tem optado por consumir alimentos com conservantes o tempo inteiro, e isso tem se tornado um grande fator de risco para a doença de Alzheimer. Bom, esses foram os 5 primeiros fatores de risco. Como eu comentei, eu vou fazer um vídeo, parte 2, para que esse vídeo não fique muito grande, com os outros 5 fatores de risco para a doença de Alzheimer que você pode, mudar ali na sua vida para prevenir essa doença. Até mais. Ah, se inscreva no canal para não perder a parte 2.